Bem-vindo a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. Eu sou Ruth Lima, mediadora e apresentadora do Estação 74 de hoje. Eu sou Madu Souza, apresentadora também do podcast de hoje. Eu sou Edu Andrade, mais um apresentador do podcast de hoje. E eu sou Emanuel Rodrigues. Hoje estou sendo um convidado do programa, quinto período de publicidade e propaganda e mega fã da Beyoncé. E uma curiosidade, você faz aniversário no mesmo dia que Beyoncé, por favor, não esqueça disso. Exatamente, eu acho que é uma grande dádiva, acho que é quase um sinal. Eu nasci predestinado a amar essa mulher. Pois então, hoje a gente vai falar da diva e vai trazer também as nossas divas que são influenciadas pela Beyoncé. Então vamos começar falando sobre essa tal apropriação cultural, gente, que está dando o que falar. E o que vocês acham disso? Olha só, a gente tem que se perguntar como um tema assim central. Pode ser considerado tradição se é uma apropriação cultural? Tem aí uma jogada aí pra gente pensar sobre. O que você acha? Eu acho que esse álbum novo, falando do álbum novo que ela lançou agora, algumas pessoas estão trazendo esse viés de apropriação, só que tem que imaginar que aquilo também faz parte da cultura dela. Uma cultura que muitas vezes foi roubada e ressignificada de forma errada. Sabe, a Beyoncé nasceu no Texas, Houston, e ela faz questão de sempre enfatizar muito isso. E lá a cultura do country é uma cultura bem forte, de fato. Sim, e também trazendo um pouco dessa vivência dela no passado no Texas, né? Isso também foi uma questão de chacota, digamos assim, no início da carreira, né? Quando ela estava no grupo com as meninas e tal, no Destiny. E aí diziam que o sotaque dela era muito caipira, muito forte. Ela chegou até a comentar isso em uma das músicas que ela lançou agora nesse álbum recente, né? Sim, em American Requiem, que é a abertura do álbum, ela fala isso. Eles costumavam dizer que eu era country demais, e aí veio a rejeição, e de repente eles falaram que eu não pertencia ao country. Porque o country, gente, ela, na verdade, era um ritmo muito utilizado pelos brancos, né? Então, quando Beyoncé trouxe isso, assustou um pouco. Na verdade, não sei se todos aqui estão cientes, mas o Cowboy Carter, ele nasceu de uma rejeição mesmo. Ela participou de uma premiação, eu acho que foi 2016 ou 2017, uma premiação de country. É o CMA, eu acho que é Country Music Awards. Isso. E lá ocorreu um grande burburinho, porque no Lemonade, que foi o sexto álbum de estúdio dela, tinha uma música chamada Daddy Lessons, que é uma música country. Inclusive no Lemonade ela explorou vários gêneros diferentes. E aí, como ela foi indicada, a música foi indicada nessa premiação, ela foi fazer uma performance e houve uma grande rejeição do público. Você percebia até ali no momento, nas gravações mesmo, que as pessoas estavam com cara fechada, não estavam empolgadas. E existe o burbúrio, né, de que eles estavam diminuindo o som do microfone da Beyoncé. Mas tem uma coisa que eu costumo dizer, que eles jamais calarão o rugido da leoa. Com certeza. E também é colocar o que é country, na verdade, né? Qual é o perfil que é desejado por ser country? O que é que o cantor country tem que entregar ao público que consome esse gênero? E eu acho que nesse álbum ela também vem questionando muito, principalmente nas interludes, o que é o country, o que é o gênero. Por exemplo, no Linda Martell Show, que é um dos interludes, ela fala: gêneros são uma concepção engraçada. Na teoria eles são muito bons, mas o que torna uma música country? Até porque, assim como ela falou na legenda de quando ela anunciou o álbum, não é um álbum country, é um álbum da Beyoncé, porque você ouve e você percebe vários ritmos, percebe a influência de vários gêneros. E é quase uma viagem, realmente, porque você observa tantas coisas diferentes e de diferentes vertentes. É muito, muito revolucionário, em minha opinião. Exatamente, a Beyoncé traz rap, ópera, funk brasileiro e carioca, diga-se de passagem. Ela traz o gospel de uma outra perspectiva. Ela transforma um gênero próprio da cultura preta, apropriada por uma cultura branca, e resignifica tudo novamente. E se questiona
qual a importância desse ritmo e como ele se cresce, né? Como ele se torna essa potência e esquece pessoas negras. São as pessoas que dão origem a esse ritmo e que são totalmente excluídas. Trazendo agora, problematizando um pouco sobre essa questão do álbum, eu não sei se é intencional, mas você como fã vai me dizer. A questão do nome Carter no álbum, ele faz referência a uma família, que eu fui dando uma pesquisadinha ali, era uma família que fez sucesso, né, graças ao gênero. Eles foram a primeira família a ter sucesso graças ao gênero, só que por trás dessa fama havia uma pessoa negra escrevendo as músicas para eles cantarem, né? Aí eu queria que você me explicasse um pouco se isso é verídico, se ela teve esse gancho de pegar e colocar no álbum. Na verdade, eu acho que é muito... Não sei se tem uma fonte de confirmação exata, mas eu vi essa matéria e eu acho que é algo mais de especulações mesmo, de fãs e teorias que se criam, porque na verdade a mente da Beyoncé é uma máquina. E ela pensa em muitas coisas, mas acho que isso entra muito na vertente de, por exemplo, o cavalo. Eles falam da raça do cavalo que tá na capa, que ele é uma raça que ele nasce preta, o cavalo nasce preto e conforme vai se tornando adulto, ele troca de cor e fica branco. Então eu acho que isso vem muito da especulação do público e dos fãs também. Entendi, certo. E agora, trazendo um pouco de ancestralidade para esse assunto aqui, a gente também tem que trazer esse álbum, né, essa criação da Beyoncé como algo que ela está trazendo a estética da comunidade negra, como a gente colocou aqui. E eu queria também que o Eduardo falasse muito sobre as músicas, quais são as referências que a gente tem, né, desse material, dessa ancestralidade carregada nessas letras que ela coloca, que ela canta, que ela quer expor ao público a verdade. Eu acho que a Beyoncé ela vem ressignificando a música preta há muito tempo. Não é da agora. A gente tem que pensar no Formation, que foi o primeiro single do Lemonade, que é um álbum que ela fala sobre essa cultura negra de uma outra perspectiva, sobre um relacionamento e como esses relacionamentos são criados para chegar a um fim. E ela quebra essa maldição com esse álbum, com a permanência da sua família e todo o que isso envolve. Nesse álbum, no Cowboy Carter, ela explora os gêneros. E é importante frisar que muitos gêneros que ela aborda são gêneros criados por pessoas negras e apropriados por pessoas brancas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E, dando o primeiro gancho, a gente pode pegar Black Brief, que é uma música dos The Beatles, escrita pelo Paul McCartney. E ele fala que ele inicialmente cria essa música, na época que estava aquela segregação e tudo mais. Ele cria ao ver uma agressão a duas mulheres, os policiais agredindo duas mulheres por sentarem em cadeiras destinadas às pessoas brancas, algo que era proibido e tal. E ele canta porque o brief dá a sensação que é pássaro, mas na verdade, na Inglaterra, briefs é uma gíria para dizer garota. Então, a garota negra se liberte da situação, né? Vá atrás. E a Beyoncé traz isso de maneira muito ampla, ressignificando essa banda formada por 4 homens brancos, trazendo 4 mulheres negras, né? Ressignificando esse som e dando um novo significado. Eu acho que esse é o primeiro ponto, e para entender esse álbum. E lembrar também da produção do álbum, que é feito majoritariamente por pessoas negras. E essa música específica é feita pelo Jon Batiste. Ele foi, recentemente, em 2022, ele ganhou um Grammy de álbum do ano, sendo um cantor negro, trazendo essa representatividade. Eu acho que a Beyoncé traz isso exatamente no seu trabalho. Não é apenas ela se exaltar enquanto uma mulher negra, mas é toda uma comunidade que ela leva com ela. E muitas pessoas reclamam do fato de Beyoncé acreditar muitos artistas nas suas músicas, diminuem o ser artístico dela por isso. Mas eu acho que o que deve ser analisado também é como ela está tentando fazer esse resgate, dando os créditos a quem deveria ter sido creditado desde o início. Então, tipo assim, por exemplo, Blackbird é um cover. E é exatamente isso que você falou, sobre ressignificar aquela mensagem que é tão importante. Tanto que, justamente nessa mesma premiação onde ela foi invalidada pela sua arte, esse ano tivemos essas 4 personas que cantaram Blackbird junto com ela na premiação. Então, você vê como, além de estar nesses espaços, ela se preocupa com isso, de abrir espaço para outras pessoas. É a nossa diva trazendo todos que vieram antes. Então, assim, nesse contexto, ela faz isso de uma forma magistralmente.
né? Então, assim, é a Beyoncé sendo a Beyoncé. Agora, tem uma questão que eu acho muito interessante e que eu sinto que falta nas artistas brasileiras, principalmente essas artistas que estão aí sendo impulsionadas pela música de Beyoncé, é como se não segurassem muito uma na mão da outra. Vocês não acham isso? Eu acho que tem uma rivalidade com essa galera que não é bacana e que não ajuda. E essas pessoas não se espelham em Beyoncé nesse aspecto. Então, assim, esse é um sentimento que eu tenho e eu queria ouvir vocês sobre isso. Eu acho que, na verdade, fandom é uma das piores coisas criadas no mundo, porque a maioria das rivalidades feitas entre artistas é tudo por causa de fã, orgulho de fã. E, por exemplo, a Beehive, eu faço parte da Beehive, mas eu vejo cada atrocidade da Beehive que, sabe, eu acho que nem a Beyoncé ficaria orgulhosa de ver aquilo, de fato. Trazendo um fato curioso, em 2022, a Isa fez do Rock in Rio. Palco Mundo, tal e tal. E a Ludmilla fez um post no Instagram exaltando essa mulher tal, e suas referências. E agora a Ludmilla fez o Coachella, vamos divulgar, pelo amor de Deus, dá destaque, primeira mulher negra, primeira mulher afro-latina a cantar no Coachella, com um repertório 99% com músicas brasileiras, em um dos maiores festivais. Ser exaltada, ser reverenciada é muito importante. E anunciada pela Beyoncé e a Erika Hilton com um texto brilhante. E a Isa, esse ano, fez exatamente a mesma coisa. Exaltar essa mulher negra que estava em um lugar de destaque. Então, sim, existe essa rivalidade. Infelizmente, o mercado proporciona isso, né? Só uma pode estar num lugar de holofote. Então, quando essas mulheres se dão força, se dão voz, é muito importante. Exatamente. Inclusive, a gente pode ver isso numa rixa clássica dos fãs com Rihanna e Beyoncé, né? Sempre disputando quem é que merece, quem é a mais, né? Nesse sentido. E é sempre, agora recentemente também com a Taylor Swift, né? Beyoncé e Taylor Swift. Quem é que está mudando mais a indústria musical, quem é que vende mais, quem é que tem mais números, né? Eu queria até que você me falasse um pouco sobre isso. Eu acho que isso também vem muito da questão da rivalidade feminina, uma questão de machismo, porque você não percebe essa mesma pressão nos artistas masculinos, sabe? Então, eu acho que existe sim espaço suficiente para muito mais de 2 pessoas brilharem, e principalmente pessoas que seguem vertentes tão diferentes, né? Você não pode comparar uma obra da Taylor Swift com a obra da Rihanna, com a obra da Beyoncé. Cada uma tem sua personalidade ali, cada um tem sua versão, sabe? Cada um tem suas vivências na sua arte. E é isso. E também cada um tem seu público, né? Que quem consome, no caso, a Beyoncé, também pode consumir a Rihanna, também pode consumir a Taylor, né? Depende do quanto você se identifica. Eu acho que colocar essa questão de favoritismo, quem é mais, só prejudica quem é que está à frente de tudo isso. A Beyoncé, a Rihanna, a Taylor, porque é um mercado que é muito mais amplo e que dá para ter espaço para todo mundo. Olha só, a Beyoncé apresentou a Ludmilla, né, o show de Ludmilla no Coachella. E um fato que chamou a atenção também foi, eu vi o burburinho assim da galera que curte e da galera que critica, foi a Doja Cat. O que é que vocês acharam da participação dela? Como é que ficou isso? Conta aí para mim, vocês que estão... Assim, a questão da Doja Cat, ela realmente deu uma pirada nos últimos tempos, mas eu acho que um fato irrefutável é que ela é artista, ela entrega o que ela tem que entregar. Ela é boa cantora, ela é boa rapper, ela performa muito bem, e eu acho que, apesar das falas problemáticas e atitudes problemáticas que ela vem tendo, não apaga esse ser artista dela, de certa forma. A própria Doja, eu acho que o show do Coachella faz muita diferença, porque nos últimos tempos foi exatamente isso. Ela simplesmente fugiu à ótica do que ela fazia, né? Muito problemática as falas, o que ela estava fazendo. E ela, nesse show, acho que ela volta em si essa cantora que sabe performar. Ela mostrou realmente que ela é uma cantora que sabe performar, dar significado e manter uma era. Eu acho que isso, no mundo pop, significa muito. Manter eras. Você iniciar e ter um início, um meio e um fim. Ela mostrou, sou uma artista, mas sou humana, posso errar. E nesse show ela fala muito sobre isso. Tanto na questão do cabelo, que ela inicia com aqueles cabelos todos. E durante o show inteiro.
sou uma mulher, posso errar, tenho sentimentos, e isso pode significar muito. E ela, inclusive, dá voz a um grupo africano que canta com ela no show. Então, acho que tem essa vertente também. Claro, e é importante a gente falar sobre isso, porque essas pessoas que influenciam milhões de outras, elas têm uma responsabilidade na sua fala, na sua ação. Então é preciso ter realmente o cuidado. A gente está aqui para exaltar o artista, mas a gente também tem que estar aqui para dizer, olha, é preciso que você reveja suas falas, é preciso que você reveja toda essa estrutura de preconceito, de machismo, né, de tudo isso que a gente vem sofrendo, principalmente o povo preto, né? Uma vertente de mão dupla muito grande. Você se sente de uma forma muito conflitante, porque eu, desde o início da carreira da Doja, acompanhei ela, gostei muito das músicas dela. Então, tipo, foi uma decepção muito grande ver os comportamentos que ela estava tendo. Mas olhando por outro lado, você vê 2018, Beychella, que foi o show da Coachella da Beyoncé. Ela foi a primeira mulher preta a ser headliner do festival. Tipo assim, com anos de festival já. Então, tipo assim, é preocupante. A gente precisa ter esse debate sobre as falas da Doja, sim, mas também precisa ser celebrado. Ela está conquistando esse espaço também. Outras mulheres pretas estarem conquistando esse espaço. E agora também, mudando um pouco de assunto, problematizando um pouco, né? A gente sabe que durante a carreira da Beyoncé, houve transformações, assim, do que as músicas dela entregam para o público, né? Houve uma mudança de público. Digamos assim, que as pessoas brancas que a consumiam passaram a não se identificar mais com as letras, ou talvez a reconhecer Beyoncé como uma pessoa negra. Chegou até a ser um vídeo de comédia, né, que eu vi rodando nos Trend Topics, no TikTok, né, das pessoas reconhecendo, meu Deus, Beyoncé é uma mulher negra? Como assim? Sabe? Então, essa questão dessa troca de público, a partir do ponto em que as pessoas brancas param de se identificar com a Beyoncé, e aí as pessoas negras vêm, nossa, isso aqui tá falando de mim, tá falando da minha dor, tá falando da mulher que eu estou vivendo, que eu estou sendo, né? Queria também que você me falasse um pouco disso. Então, aproveitando essa vertente, é muito fácil eu, por exemplo, como um homem branco cis, me acomodar sobre questões que são super pertinentes na nossa sociedade. E pra mim, de fato, a Beyoncé foi um canal muito grande para eu começar a ter certos tipos de reflexão sobre coisas que normalmente não me atingiriam, mas que é necessário para que pessoas como eu tenham empatia e que se unam a essas causas, para elas se tornarem mais fortes, de certa forma. Eu percebo também, Madu, que eu acho que Beyoncé, ela foi que se abriu, digamos assim, para o público, para um outro público. Ela deu essa abertura, ela trouxe todas as questões raciais, trouxe isso de uma forma muito mais, digamos assim, muito mais potente. E aí é óbvio que o povo, né, ouviu e acolheu isso, até porque ela é maravilhosa, né, fantástica, a nossa diva. E eu acho que isso vem muito da maturidade também, porque eu acho que Beyoncé chegou a um ponto da carreira dela que não fazia mais sentido ela cantar sobre romances adolescentes. Ela é uma mãe de 42 anos, com um casamento de 16 anos já. Ela precisava ela viu essa deficiência na nossa sociedade, precisava se posicionar sobre isso, precisava usar aquele espaço. Primeiro ela se consolidou na indústria, e aí, depois que ela estava consolidada, ela deu a cara a tapa. E foi um movimento de muita coragem dar a cara a tapa. 2 assuntos eu acho importantíssimos falar. É sobre essa mulher que dá a cara a tapa e sobre como ela transforma as dores dela literalmente em doces limonadas. O Lemonade é essa representação de uma mulher que estava em um momento de sofrimento. Literalmente. Ela estava em um momento onde ela foi traída, ela passa por uma traição. São 17 anos de relacionamento. Então, como essa mulher se estrutura, uma filha na época pequena, a Blue era pequena, então como ela ficaria? Ela foi interrogada de 1000 formas, as pessoas cobraram de 1000 formas, e eu acho que a Beyoncé tem um talento que me faz pensar que é literalmente artista. Você pega a sua dor e transformar em arte, né? A gente vê isso no Lemonade, ela traz essa reflexão sobre essa família, sobre ressignificar, e agora
no Cowboy Carter, ela me faz ressignificar de novo sobre essa Beyoncé de lá. Porque ela já falou sobre como uma sequência, deveria ser a sequência, né? O Lemonade e o Cowboy Carter, mas por questões pandêmicas, ela mesmo falou, a gente precisava celebrar, por isso veio o Renaissance. Mas a sequência é impecável. Você sente uma Beyoncé madura, uma Beyoncé firme, com novas histórias, agora com novos filhos. E é exatamente isso que eu queria perguntar. Essa Beyoncé mãe falando da sua maternidade, tanto em Protector e tanto em My Roses. Como você vê isso, essa mulher que fala de maternidade? Não é a primeira vez, ela vem falando há um certo tempo, mas dessa forma tão sincera. Eu brinco muito, digo que a Beyoncé é minha mãe e levo isso muito a sério. Então, eu chorei muito ouvindo Protector pela primeira vez. Mas não, realmente, como você falou, não é a primeira vez. Tem, por exemplo, no Beyoncé Self-Titled, tem Blue, que é uma música que foi para a primeira filha dela, primogênita. Pra quem não sabe, a Beyoncé, ela já sofreu um aborto espontâneo durante a Era 4. E ela já se posicionou sobre isso no Life is But a Dream, um documentário que ela fez. E eu acho que no Beyoncé ela abordou muito essas questões de como a sociedade faz que a mulher tenha que parar de ser mulher para ser mãe, sabe? E ela, por exemplo, em Partition, é uma música super sexual. E ela falou, eu não vou abrir mão da minha sensualidade, não vou abrir mão do ser mulher para ser mãe. Eu posso fazer ambos. Também, pegando o gancho dessa fala de maternidade, né, eu queria trazer um pouco também de política e sociologia. Não sei se vocês conhecem a socióloga estadunidense Patricia Collins, né? Vamos falar os íntimos Patrícia, que em sua obra de pensamento feminista negro, ela fala de uma perspectiva onde existe o arquétipo mummy, né, o arquétipo da mami, da mother, daquela que protege, daquela que tem que ser mãe o tempo inteiro, né? A mulher preta, ela fala muito sobre as imagens de controle, né? Que as imagens de controle, elas transitam, né? Elas se espalham em cada um de nós. A nossa representação social, né, ela tem essa participação das imagens de controle sobre cada um de nós. Então, eu sou uma mulher preta, né, você é um homem branco. A minha imagem de controle é diferente da sua, certo? Então, é uma questão assim de estereotipo, né, onde, no contexto estadunidense, ela coloca essa mami como aquela mami que precisa de assistência social, né, que fala muito sobre mulheres negras que está espalhado no senso comum, como as mulheres que não querem trabalhar, só querem depender do governo, né? As mulheres dependentes do governo. É um motivo de chacota, sendo que isso é um contexto que o país, né, desenvolvido estadunidense se coloca essas mulheres negras nessa situação, né, de enfraquecimento, da pobreza mesmo, né? Onde a cor realmente é a relevância para você ter qualidade de vida, para você ter fala, para você ter poder social, para você ter influência sobre as pessoas. E acho que a Beyoncé, nesse contexto, ela é diferente, ela é a fora da curva de tudo isso, porque apesar de ser mãe, como você mesmo disse, ela não deixa de ser mulher, ela não deixa de exercer aquele poder dela de ser feminina, ser aquela que tem o poder de falar falas feministas e poder mudar a vida de mulheres pretas que ouvem ela também, sabe? Então a Patricia, ela fala muito sobre isso e que é necessário combater esses estereotipos, né? Ela cita também a Michelle Obama, também, que usou desse arquétipo da mother também como a mulher que preza pela educação dos filhos, por toda essa questão mais da maternidade, que influenciou diretamente também outras mulheres pretas nesse sentido. Mas que esse arquétipo da mami, da mother, da Jezebel, como ela fala, né, no vídeo, inclusive está disponível no YouTube, né, na TV Boitempo, se vocês quiserem dar uma olhada também, ela fala muito sobre essa presença, essa obrigação dessa mulher preta que tem que estar o tempo inteiro disponível, disposta a fazer tudo por todos e trabalhar sempre, até ela não aguentar mais, digamos assim, como se a humanidade dela fosse tirada para ela ser apenas aquela que faz, aquela que está servindo, aquela que é submissa. O tema do Enem, né? Vamos trazer para o tema do Enem, que traz isso, né? A mulher que faz tudo e que não cansa, né? Que tem que trabalhar fora, tem que cuidar de filho, tem que ouvir marido chato pedindo as coisas. Por favor. Então a Beyoncé diz o quê? Olha, a gente pode tudo, inclusive dizer não, porque o não é preciso dizer, para que a gente se liberte da angústia, do medo.
Concordo plenamente. Madu falou um ponto muito importante que pra mim me faz pensar sobre como essa população preta tem que ter dinheiro pra ser ouvida, né? A Isa, no seu álbum Afrodite, ela se coloca muito nesse lugar pelo seu último relacionamento, como ela não era vista enquanto pessoa, era um lugar de financeiro. O desejo era a parte do dinheiro, tanto que ela canta em Mega da Virada que a Mega da Virada é literalmente ela. Ela é aquela pessoa que proporciona uma vida incrível, a grana, e que ela vai cortar o cartão sim. Eu acho que a Beyoncé também traz muito isso, a Rihanna também celebra muito isso, e como, infelizmente, né, a gente vive uma sociedade capitalista. Então, o dinheiro tem esse domínio, mas ele dá muito essa força e essa voz para essas mulheres. Para muitos homens negros também, né, essa questão de autoestima também ligada ao poder financeiro, como o poder financeiro da segurança, da firmeza de você criar um álbum como Cowboy Carter, ressignificar uma musa, ressignificar uma história. Porque senão talvez não tivesse o mesmo engajamento, a mesma força, e mesmo a pessoa como Beyoncé, que sempre reinventou a indústria, nesse álbum ela faz algo que dificilmente ela faz, que é divulgou em todos os lugares possíveis. Com um grande propaganda publicitária, né, que ela tenta quebrar a internet, que foi um grande boom. As capas de revistas, participar de programas que ela não ia há muito tempo, que sinceramente não tem um grande peso para ela, né? Não são tão grande de nome, mas ela está indo em cada uma ressignificar e trazer de novo que esse álbum é importante, que ela tem que ser divulgada em todo lugar. Outra questão também que eu gosto de problematizar. O meu negócio é problematizar. Também perguntar para você, até que ponto uma mulher preta, para ser ouvida, ela tem que se sexualizar? Eu acho que, em minha interpretação, é uma linha muito tênue, porque eu vejo relatos de pessoas falando eu não posso performar minha sexualidade para não parecer hipersexualizada, mas eu quero ser esse ser sexual também, sabe? E eu acho que a Beyoncé, pra mim, trazendo pra perspectiva de Beyoncé, ela equilibra muito bem esses dois lados, sabe? Ela sabe se pôr como eu falei, como mulher, sabe se pôr como mãe, sabe se pôr como artista. E antes ela falava que tinha um alter ego, que era a Sasha Fierce. E depois de um certo ponto ela falou que a Sasha Fierce já estava morta, porque todas aquelas mulheres eram a Beyoncé. Todas são parte dela. Eu acho que isso se adequa muito a todas as outras mulheres. As mulheres, elas podem ser sexuais, elas também podem ser, entre muitas aspas, mais sérias, sabe? Elas podem exercer cargos sociais e de trabalho mais sérios também, e sendo sexuais ao mesmo tempo, porque acho que tudo isso faz parte. E acho que, quanto à interpretação exterior, é muito explícito isso de que existe uma hipersexualização da mulher preta. Acho que quem aborda muito isso é a Cisa. Sim. Fala muito sobre essa hipersexualização, tipo em Normal Girl. Citando outra mulher que fala muito sobre sexualidade feminina, uma mulher preta, é a Carol de Niterói. Essa mulher que tá no funk, um ritmo periférico e criminalizado ainda, e que ela fala de sexo de maneira livre e importante na perspectiva feminina. Às vezes a gente se perde muito nessa máquina que as pessoas criam, que só quem pode falar sobre sexualidade é homem. E principalmente colocar a mulher enquanto objeto sexual. E quando essa mulher se coloca enquanto desejante, que sabe o que ela quer e sabe onde está o desejo dela, é muito potente. E também trazendo uma fala bem recente da Débora Seco, que ela fala muito sobre a sexualidade feminina nunca foi um problema enquanto trazia dinheiro aos bolsos dos homens. Mas quando essa sexualidade voltou para ser o dinheiro, se voltar para o bolso das mulheres, isso se tornou um problema, né? Então a gente vê personalidades aí como Ludmilla, como Anitta, que falam de sexo, que falam de questões mais carnais, de questões mais sentimentais. É uma mistura, elas
elas usam da arte delas para colocar as suas vivências e fazer com que os fãs também se identifiquem com isso, né? Mas é uma problemática enorme no senso comum, onde as pessoas veem essas mulheres como um ser vulgar, um ser que, você não pode falar esse tipo de coisa, né? Mas a gente vê cantores aí de funk, por exemplo, que colocam isso de maneira escrachada, colocando a mulher como um produto ou algo que tenha que fazer, levanta, sobe, desce, rebola o rabetão, alguma coisa do tipo assim, sabe? Que isso não é questionado, sabe? Não tem o lugar de se questionar, é naturalizado. Falamos de funk. Eu acho que não podemos passar batido sobre Spaghetti, onde Beyoncé usa um sample de funk carioca. E é sobre... Eu queria perguntar a vocês, como vocês veem esses cantores negros se apropriando da própria cultura, né? A Beyoncé é nos Estados Unidos, óbvio. Mas a gente tá falando de uma mulher que veio para Salvador anunciar o seu filme, né? Que sabe a potência do que é a música brasileira e sabe a potência da música preta no mundo. A gente tem uma obra-prima que é o Black King. Ela cria todo esse imaginário. Então, como vocês veem essas pessoas negras usando a sua cultura? Lembrando que a Beyoncé, ela coloca a Elza Soares em uma lista de artistas que influenciaram o mundo através da música. Então, ela trouxe Elza com toda a sua potência, né, merecidamente. Essa mulher incrível, essa cantora sensacional, que sempre nos representou de uma forma tão bonita, tão expressiva, trazendo sempre o Brasil e a música de uma forma tão forte. Aproveitando, voltando no gancho da divulgação do filme, inclusive eu estava no Clube Renaissance. Adoro! Comi e bebi às custas da mamãe. Adoro! É assim mesmo. E, na verdade, eu acho que é muito válido esse movimento, pelo menos pra mim, que ela está fazendo de dar visibilidade, afinal ela tá dando os créditos. O DJ Mandrake, né? Isso. Ele tá recebendo dinheiro por isso, sabe? Se ela tivesse feito isso sem dar os créditos devido, como estão falando da Flora Matos, uma grande polêmica. Polêmica. Que não sei exatamente se enquadra nesse quesito ou não, mas eu acho que ela está começando a voltar de novo a visão dela e ver o mercado de Salvador como um mercado válido também. Porque, de qualquer forma, como vocês falaram, o mundo ele é capitalista. Ela não poderia vir para Salvador se aquilo não fosse dar um retorno rentável para ela, de certa forma. Então, ela começando a colocar Salvador, por exemplo, como um espaço cultural de relevância, eu acho que agrega muito e ela está trazendo os holofotes para que mais eventos e movimentos como esse aconteçam. Falando de Salvador, é importante relembrar um título que não é só título, é uma realidade. Salvador é a cidade mais preta fora da África. Uhum. Então, é muito importante uma mulher que está resgatando as culturas negras vir para uma cidade como essa com tanta riqueza cultural e trazendo... Agora eu vou dar uma de Madum, vamos problematizar. Vamos pensar sobre A Cor dessa Cidade Sou Eu. É um hino do Carnaval de Salvador cantado por Daniela Mercury, uma mulher branca. Mais recentemente, as Iabás, um grupo formado por Larissa Luz, Lued Luna e Xênia França, 3 mulheres negras, 3 mulheres baianas que cantam música axé, soul, enfim, cantam brilhantemente. Cantam essa música e se apropriam dessa fala. E eu quero trazer outra perspectiva e quero que vocês debatam sobre que a Isa, divulgando a Afrodite, ela fala que existe muita música preta sendo tocada na mídia, mas não tem gente preta cantando essa música. Como a gente vê essa perspectiva? Olha, eu acredito, né, que essa questão de você colocar as pessoas, né, brancas em lugares, né, de poder, né, ela desencadeia toda uma estrutura que se volta, né, focado nesse protagonismo, né, nesse protagonismo, inclusive na indústria musical, que é o que a gente mais vê, né, falando até pelo country, né, quando a gente fala do country, a gente está no indígena, a gente associa logo a Miley Cyrus,
né? A Miley ali, já durante um tempo, né, em parceria com o pai ali, ela sempre colocou essa questão do country nas músicas e tudo mais. Teve aquela questão também Hannah Montana ali também, que já nasceu dali e expandiu para o que é hoje. Mas a gente não associa isso à cor preta, sendo que até o ritmo do country vem, né, de instrumentos afro, né? Vem de instrumentos africanos. Então, assim, é um apagamento, né? É uma coisa assim de se invisibilizar essas pessoas, para que essas pessoas que preparam esse espaço, para que outras pessoas subam e façam show. E eu acho que, aproveitando sua fala, a gente também tem que observar muito uma questão histórica, porque antigamente dependia totalmente de gravadoras, de rádio, para você fazer um sucesso com a música. Hoje, ainda bem, as coisas estão se tornando mais democráticas. Hoje, uma pessoa preta, ela pode escrever uma música, produzir uma música e lançar de forma independente e receber a visibilidade que ela merece por aquilo. Olha só, a Grada Quilomba, ela tem uma fala, não me lembro o livro, que é muito interessante, mas que eu registrei, que ela diz o seguinte, abre aspas, é mais fácil você reprimir e rejeitar para não ter que lidar com a verdade dos outros. Então, assim, é o tal silenciamento, né, que a gente ouve falar tanto, que oprimiu, né, o povo negro até hoje, durante a vida inteira, e que a gente tenta se libertar. E toda essa história desses cantores, de Ludmilla, né, de Elza e da Beyoncé, traz para a gente essa força de que a gente precisa continuar lutando para que a gente seja de fato ouvido e que a nossa arte ela esteja sempre à disposição. E que a luta continue também, né? Por exemplo, no Beychella, ela agradece muito as pessoas que abriram a porta para ela. E ela está ali hoje abrindo porta para outras pessoas. E é importante que essas outras pessoas também procurem abrir mais e mais portas cada vez mais. Bem, a gente está encaminhando para o final do nosso episódio. Mas eu queria perguntar a vocês teriam alguma pessoa preta para divulgar aqui no nosso podcast? A Linker. Sim, então Deus. Fala um pouquinho sobre esses artistas e aí a gente vai falando um pouco. Olha só, eu não tenho muito repertório, né, pra falar sobre, porque eu acabei ouvindo recentemente, tava assim, olhando no Spotify, no aleatório, acabei ouvindo Me Apaixonei. Entendeu? Assim, ela canta de uma forma que me toca bastante. Eu não esperava que eu pudesse ser acolhida dessa forma, então eu recomendo demais vocês ouvirem, porque, assim, é um repertório incrível, gente. É incrível, esclarecedor. Eu costumo dizer que Lineker é sentimento, porque é exatamente isso. Ela te transporta para outro local. E outra personalidade que também me inspira muito é a Urias. Eu amo a Urias. Amo a Urias. É uma mulher trans também, preta, que tá aí no mercado fazendo música, não é tão bem aceita, assim, na questão de números, porque ela é muito experimental, ainda não é um gênero que no Brasil, principalmente, é muito forte, mas que ela tá ali fazendo o corre dela, e ela é maravilhosa. Acho que vale super a pena pesquisar mais sobre Urias. Olha, gente, eu vou trazer uma cantora independente preta, que é Cláudia Costa. Ela canta no Cortejo Afro. E ela vai fazer um show, vou até divulgar logo o show dela aqui para vocês, no Teatro SESI, no dia 3 de maio, 20 horas. É importante, é muito importante a gente ouvir cantoras independentes, cantoras pretas. A gente dá visibilidade a essas pessoas porque elas ralam muito. Cláudia Costa. Bem, eu vou indicar a Bebê. É uma cantora que traz um blues, um som super gostoso, um R&B, uma coisa lá, xadê, é muito bom, é muito gostoso, também muito experimental. E indico a vocês, já que vocês adentrem esse som com o auto-intitulado Bebê. É muito bom, muito gostoso. E eu acho que tem muitas outras personalidades pretas que a gente poderia citar aqui, mas não haveria tempo nem espaço suficiente, porque a cultura preta é realmente um lugar que é inesgotável. A gente tem que lembrar que a gente não inicia em senzalas, a gente inicia como reis e rainhas. Então a nossa cultura é muito múltipla, é muito potente. A África não é um país, é um continente, diga-se de passagem. Então vamos pensar muito além do que a gente está vendo aqui. Então vamos abrir portas, esperar novos artistas e abraçar esses novos artistas. A gente fica muito preso no que a gente já tem. Então vamos abraçar novos artistas, escutar novos ritmos. E é isso.
Então, gente, estamos finalizando mais um podcast. Eu sou Madu Souza. Me siga nas redes sociais, edourada_. Bem, gente, obrigado por chegarem até aqui. Até a próxima. Eu sou o Eduardo Andrade. Nas redes sociais sou eduandade.js. E eu sou Emanuel Rodrigues. Quero agradecer principalmente ao Núcleo por ter me dado a ousadia de falar de um dos meus assuntos favoritos. Nas redes sociais sou Manu Rodrigues, mas em vez de U no final de Manu é W. Este programa é um oferecimento da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Foi apresentado por Ruth Lima, Eduardo Andrade, Madu Souza e o nosso convidado, Emanuel Rodrigues. Produção por Eduardo Andrade e Gregório Lima. Direção por Gabriel Vinícius. Operação de áudio por Gerson Lustosa. Edição por Fernando Henrique e orientação por Leonardo Bião. Me sigam nas redes sociais, @Ruth_Anias. Até mais!